Olá, pessoal! Mais um Café com Fé e mais uma vez o privilégio de estar entrando em tua casa. Obrigado por sintonizar o canal. Obrigado por nos dar o privilégio da tua audiência. E, acima de tudo, obrigado ao Eterno, que nos permite juntar duas figuras que, para mim, fazem diferença na minha caminhada nesse bate-papo. O nosso patriarca, porque, afinal de contas, ele chegou antes que eu, então é patriarca, meu querido Sadir Rachevski, e o privilégio que eu tenho de juntar o Sadi com a Rachel, que, afinal de contas, é filha, é cria, e é um privilégio poder ter vocês dois junto conosco neste programa. Shalom para você, Sadi, shalom para você, Rachel. Shalom, shalom ubraha. Shalom, Vrachá, Shalom de Israel, Abba Sheli, Sami, querido. Amém. Muito obrigada por essa oportunidade. Amém. Então, gente, eu acho que nós três temos uma experiência de viver a fé que realmente é o que nos trouxe até esse dia. E a ideia é de que o Sadi faça uma pergunta para a Rachel e para mim, depois a Rachel vai fazer uma pergunta para nós dois e depois eu faço uma pergunta para cada um de vocês. Então, Rachel, vamos ouvir o que o nosso patriarca veio nos perguntar? E aí, querido? Vamos lá. Bem, eu estive orando ao Senhor e pedindo ao Eterno que colocasse em meus lábios, pelo Rua, uma pergunta que produzisse matéria-prima para que o Eterno pudesse trabalhar no coração dos ouvintes, daqueles que nos darão a honra de, de ver, de fazer parte, de alguma maneira, né, deste bate-papo. E então, eu estive pensando assim, na lei da física, nós temos a solene declaração que para cada ação tem uma reação. Então, quando nós reconhecemos em Yeshua HaMashiach, Melech Israel, isto é um impacto que recebemos. Mas isto cria em nós, faz assim com que tenhamos diante de nós um desafio para praticar uma ação, a ação de reconhecer em Jesus o nosso Messias. Então, qual foi o impacto causado na vida particular e na família de cada um de vocês? Kelly, você, como é a nossa única moça presente, eu te dou o privilégio de começar. Bom, eu começo. Obrigada por essa pergunta. Bom, é verdade que eu cresci na fé. É verdade que eu cresci sob a direção e o pastoreado do meu pai. Porém, eu não sei se todos são assim, mas muitos filhos de pastores, de líderes que eu conheço, em algum determinado momento se afastaram da fé, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu já estava em Israel, na época casada com um rapaz religioso ortodoxo, que era aluno de escola rabínica, na busca, eu não queria saber de nada. Quando eu finalmente voltei para Yeshua, ou melhor dito, voltei para casa, para o lar, né, espiritual, o impacto foi grande, porque a primeira coisa que aconteceu foi uma paz na família. A família éramos só dois na época. Por outro lado, estando em Israel e conectada a uma família religiosa ortodoxa, de judeus ortodoxos religiosos, o impacto foi que fizeram Shiva, ou seja, sentaram os 7 dias de luto
por nós. Foi um corte no relacionamento muito, muito grande, que é sabido, é esperado, e mesmo assim, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, se diz em português. O que eu continuei a mostrar e tratei de fazer foi conectar a família, com quem era na época o meu companheiro, conectá-lo à família dele para não ficar assim separados. E no final das contas, mostrando esse amor, a família se rendeu, né, ao amor, mas isso não significa que eles aceitaram Yeshua, mas o que foi restaurado foi o relacionamento. E eu dou graças a Deus realmente por ter tido uma parte nesse reconciliamento entre eles. Uma resposta que traduz assim o efeito daquele que se chama salvação na vida, na família, na sociedade. Essa Uhum. resposta produz esta cena, né? A produção da paz. Eu costumo dizer que sem atrito não tem fogo. É verdade. É mais ou menos isso, Sadi. Sem atrito não tem fogo. E aquilo que você está contando, Rachel, é até engraçado. É engraçado porque eu nasci numa caminho, uma casa tradicional. Meu pai fugido da Europa no meio do Holocausto. Minha mãe já nasceu no Uruguai, mas eu recebi uma educação judaica tradicional, religiosa. E eu ia na escola religiosa e, como aluno da escola religiosa, eu aprendi tudo aquilo que eu precisava não saber. Não que eu estou contra a educação, pelo contrário, mas eu não aprendi Torá. Eu simplesmente lia Sidur e se falava muito mais de qualquer assunto, ou menos Torá, ou menos Taná. Tanto assim que a minha ligação com Deus era nenhuma. Ia na sinagoga em Yom Kippur e achava que eu era o herói da batata frita. Mas tinha gente orando por mim e, de repente, num momento bem, bem crítico da minha vida, aonde a família estava totalmente perdida, aonde os negócios estavam totalmente perdidos, eu finalmente fui atropelado por Yeshua. E a noite que eu me dei conta do que era Yeshua, eu me lembro que eu cheguei em casa, me ajoelhei do lado da cama e chorei o que não havia chorado em 42 anos de vida. E foi um choro tão, tão profundo que adormeci ajoelhado na cama. De repente, no dia seguinte, é impressionante, né? Eu fui dormir com o mundo branco e preto. Eu acordei com todos os problemas que eu tinha antes, mas o mundo tinha cor, tinha vida. A primeira coisa que o Ruach HaKadosh fez foi restaurar a família. E foi, sinceramente, vapt-vupt. Sabe aquela sensação que acabou, né? E voltou tudo. Então, a visão que eu posso compartilhar com vocês é de que muitas vezes a gente não acredita no poder da oração. Tinha gente orando por mim, como provavelmente tinha gente orando pela Rachel e por você também, Sadi, num determinado momento. E essa oração, como você disse, foi o que fez a fricção virar fogo. O fogo que o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, abriu no nosso coração e, de repente, transformou as nossas vidas em isso que nós estamos vendo hoje. E até me permito esticar um pouco a conversa, foi nesse início de paixão por Yeshua HaMashiach que eu conheci essa moça simpaticíssima e nós inventamos um programa de rádio. Olha há quanto tempo atrás que nós inventamos um programa de rádio. Não vamos falar quanto tempo, né? Mas é onde fomos levados. Eu, como aluno, era o pior aluno da sala.
Mas o que o Ruach fez foi justamente me transformar em subproduto de boa qualidade para levar a palavra de Deus. Aleluia. O que você está dizendo, Sam, me faz lembrar uma experiência que eu tive, eu acho que já até contei para ti. Assim, meditando no que o Ruach tem feito em nossas vidas, não é? Me faz lembrar aquela experiência que eu fui dar uma palestra em São Paulo. Eu lembro que era a Igreja Batista do Taquaral, em Campinas. Eu lembro até hoje o nome do pastor de lá era Paulo, não lembro o sobrenome. E enquanto eu estava dando a palestra, havia um visitante, um senhor de bastante idade. E no meio da palestra eu quis mostrar o que o Ruach faz. E eu falei assim, ó, não existia nada no universo. Nada. O que é nada? É nada. E eu falei assim, não existia nada no universo. E o Eterno falou, já. E houve. Então, o nada é matéria-prima para Deus. Então, eu, falando na palestra, né, eu descobri que o nada é matéria-prima para Deus, para o Eterno. Quando eu fiz esta solene declaração, aquele visitante, aquele idoso, começou a chorar em voz alta, mas chorava copiosamente, alto. E durante todo o tempo da palestra que eu dei, ele continuava chorando. Terminei a palestra e ele se aproximou de mim, ainda chorando, e falou... eles me chamavam lá de Rabi, né? Rabi, o senhor falou que o nada é matéria-prima para Deus. Eu disse, eu creio nisso. Então ele declarou assim, olha, pois é, eu sempre disse para os meus amigos que eu não sou nada, que eu sou nada, que eu não sou nada. E hoje, pela sua palavra, eu descobri que eu sou matéria-prima para Deus. Que emocionante. E foi isso que aconteceu na tua vida, não é, Sam? Na vida da Raquel e na vida, na minha, na vida de todos aqueles. A gente não é nada, mas o nada é matéria-prima para Deus. Ele restaura. Que poder tem o Ruach de transformar as características de nossa personalidade? Sim, é isso aí. Só comentando o testemunho de vocês. É isso aí. Rachel, e você, o que você gostaria de nos perguntar? Bom, vivendo em Israel, a pergunta que sempre nos fazem aqui é qual a diferença entre um judeu messiânico e um cristão evangélico que é goi? Tem diferença? Eu sempre digo que tem diferença, que para começar, ser judeu não tem nada a ver com religião, porque Deus não é religioso. E que o judaísmo não é judeu. O judaísmo rabínico não é judeu. É o que eu sempre digo, e não sou a única a dizer isso. Agora, como cada um de vocês, no começo do caminho ou em qualquer parte da sua caminhada na fé, como vocês lidam com essa questão, com acusações, digamos assim, de outros, tanto dos nossos patrícios, irmãos judeus, que dizem, você crê em Jesus, em Yeshua, né, como eles dizem, você não é mais judeu. Ou cristãos que vêm nos dizer, quando você deixou de ser judeu? Como vocês dissolvem essa confusão? Olha, A pergunta Aba, foi feita, só que para quem? para você, Poxa, posso deixar eu por último hoje.
deixa por último. Tá bom. Rachel, foi um impacto tão grande, mas tão grande, que no primeiro momento eu não sabia onde me colocar. Eu achava que era o único judeu que conhecia Yeshua. Que, aliás, provavelmente também não devo ter sido o único, né? Mas, num determinado momento da história, eu, puxa, sou cristão. Então, eu deixei de ser judeu. E comecei a frequentar uma igreja, louvor espetacular, uma palavra sólida, abundante, mas cada vez que começava o louvor, no meu coração vinha Shema Israel, Adonai Eloheinu. Aí você diz assim, Saminho, para, meu, agora você é cristão, larga esse negócio. Aí, do nada, conheci um pastor e ele começou me dizendo, não, você não deixou de ser judeu, você agora tem o judaísmo completo, porque agora você tem essência. E você começa a coçar a cabeça e diz assim, como, né? Da onde veio isso tudo, né? Eu ia na escola, eu dizia Shema Israel, mas não fazia sentido nenhum. E agora, de repente, eu sinto no coração a necessidade de começar a declarar Yeshua através do Shema Israel. E foi um momento onde eu comecei a frequentar uma congregação, que era uma congregação messiânica, judaico-messiânica, mas aonde era Goim, era as nações, e era o pastor e eu. E os caras tinham uma dificuldade que também era difícil de explicar. Ah, você é judeu, então você não é cristão. Aí depois os cristãos olhavam e diziam assim, não, esquece, você não serve. Ou encontrava com o judeu e dizia assim, ah, agora você tem Yeshua, então você já não é mais judeu. Então você fica naquele lugar onde você sabe quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? Aquela tua história do nada era mais ou menos assim como eu estava me sentindo. E dentro Crise de dessa. identidade. É, é você se olhar no espelho e você não sabia quem é que estava do outro lado. Né? É mais ou menos isso. E foi aonde nós começamos o programa de rádio que eu estava contando e éramos já dois judeus, com a Rachel éramos três. Aí começamos a nos dar conta de que a coisa era muito maior do que isso. Então, hoje, eu uso kippah porque, afinal de contas, estou falando da palavra de Deus. Mas se você me dissesse se eu sou judeu religioso, eu vou te dizer não. Eu leio Tanakh, conheço Tanakh, mantenho muitas das tradições não rabínicas, mas eu faço questão de manter Shabbat, faço questão de manter o kashrut da Torá, não é aquele kashrut maluco que não pode misturar leite com carne, não vejo lugar algum nisso. Então, aquilo que está no Tanakh é aquilo que eu acredito como fé e não como religião. Então, se você me perguntar sobre religião, eu vou te dizer, eu sou judeu, mas eu não discuto. Você quer falar sobre fé? Pô, peraí, agora vamos conversar de coisa séria. Aleluia. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Mas todos nós, Sami, temos tido uma experiência, e o que valoriza a vida de uma pessoa é exatamente a experiência. Veja, quando alguém procura um emprego com qualificação, a pergunta principal: você tem experiência? A experiência tem valor, mas Deus nos treina durante o nosso viver para que venhamos obter esta maravilhosa experiência de nos completarmos no Messias Jesus. Igualmente como tu, sabe, eu também tive as meus questionamentos. E desde cedo na minha vida, desde que eu me lembro, desde tenra idade, na verdade,
Eu olhava para os céus, eu tinha fome, eu tinha sede de Deus. Eu olhava para os céus e eu chorava. Eu não entendia, eu não tinha entendimento nenhum, eu só sei que aquela fome de Deus dentro da minha alma. E eu pedia, Senhor, Deus de Israel, te revele a mim. E eu não conhecia a Bíblia, Tanakh, porque a minha família, meu pai, minha mãe, eles não eram religiosos judeus. Minha mãe já era nascida no Brasil, ela nasceu em Santa Maria, fruto daquela vinda dos judeus vindo da Europa pela ICA, Incorporation Company Israeli, lá para pertinho de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, é Philipson, né? Como é que diz? Barão Rios. Isso, ele que comprava enormes áreas de terra na Argentina, aqui no Brasil, equipava assim para os primeiros tempos para agricultores, né? E aqui no Rio Grande do Sul uma parte veio para Philipson, na Serra, né? Pertinho. É um distrito de Santa Maria. Minha mãe já nasceu em Santa Maria. Meus avós maternos vieram da Bessarabia e meu pai já veio da Rússia, né? Mas eram apenas judeus, iam na sinagoga, nas festas, para se dizer, para que todos pudessem ver que eles eram judeus. Mas religiosos, quando eu ia na sinagoga, assim, adolescente, eu ficava na porta da sinagoga e ficava vendo as conversas dos judeus mais velhos. Era só negócio, não se falava nada do Deus de Israel, não se falava nada do Roa, não se falava nada do Tenach, era só negócios. Depois entrava para a cerimônia, que era em Yiddish, ou hebraico, né? Os meus pais não nos ensinaram nem o Yiddish, muito menos o hebraico, eles não sabiam falar o hebraico, e não nos ensinaram porque eles brigavam muito e falavam muito palavrão para o outro, então para nós não saber o que um dizia para o outro. Mas, judeus. Quando criança, eu ia para a escola, eu ia Grupo Escolar Luciana de Abreu, em Porto Alegre. Era na frente do Cinema Avenida, na Venâncio Aires, com Bento Gonçalves. Hoje não é mais lá. E quando terminava as aulas, um grupinho me esperava para me surrar, porque eu era judeu. Então, eu me criei, né, tendo que aprender a brigar, porque senão eu apanhava. Né? Até lembro que o meu irmão mais velho que eu, Davi, né, eu disse, mano, quando lá na escola eles me cercam e começam a falar judeu, judeu, e daí eu sou judeu, mas daí o que eu digo? Não, não diga nada, meta o peito para frente e diga eu sou judeu com muito orgulho. No outro dia, casualmente, aconteceu isso, me cercaram, né? Judeu, judeu. Eu meti o peito para frente e falei, sou judeu, e daí? Com muito orgulho eu sou judeu. Opa, fui respeitado, mas eu nem sabia o que era orgulho. Não sabia o sentido da palavra, mas cresci assim, com a interrogação. Bem, Deus tem os seus caminhos para nos alcançar. Eu lembro que minha mãe me deu de presente um livrinho de oração que ela ganhou quando, acidentada, estando no pronto-socorro, um pastor evangélico a visitou no hospital e deu para ela esse presente. Só sei que o nome desse pastor era Lauro e que era da Igreja Episcopal Brasileira. Eu só lembro disso. O livrinho era esse. E ela me deu esse livrinho. E como eu tinha aquela sede de Deus, no meu quarto, com a porta fechada, eu peguei aquele livrinho, abri e li uma passagem. Não era a Bíblia, não era Tanakh, era um livrinho de oração com passagens bíblicas e comentários. E eu abri aquele livrinho exatamente: qual de vós é o pai
que se o filho pedir pão, vai dar uma pedra, ou se o filho pedir peixe, vai dar uma serpente, ou se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo, o Arcadosh, àqueles que pedirem. Quando eu li isso, eu disse, Senhor, eu quero esse negócio aqui. Meti o dedo em cima do texto e comecei a ver, eu quero esse negócio aqui, ó. Eu quero o Espírito Santo. E comecei a chorar. Desceu sobre mim como uma névoa. E, olha, era um choro tão copioso, mas não era de tristeza, era um gozo na minha alma. Bem, não sei quanto tempo eu fiquei ali, depois eu fui orar. Dormi. E dormindo eu tive um sonho que eu corria em volta de um campo. E eu corria desesperado, o campo era cercado, até que cheguei numa cruzeta. Cruzeta é que nem aquela roleta de ônibus, né, no campo, que é para a pessoa passar, mas o gado não. E quando eu cheguei nesta cruzeta, eu olhei lá para dentro do campo, pessoas com alegria cantavam louvores ao Deus de Israel. E eu não estava lá dentro. E daquele grupo veio uma pessoa e me convidou para entrar, para ficar com eles. E eu acordei com meu coração a mil pelo Brasil. Alguns dias depois fui trabalhar nesta firma que eu trabalhava, um senhor que era, em Curitiba, o maior arruaceiro que havia. Ele fazia arruaças e vinha 2, 3 rádio-patrulha para dar conta do homem. Agora estava falando de Jesus, o Messias, que salva, que cura, que é. E teve a petulância de falar para mim, judeu. Mas, olha, eu era um sujeito bem educado. Mas eu enchi esse homem de desaforo. Eu não admitia que viesse falar de Jesus para mim, judeu. Mas aceitei o convite, fui na igreja dele. Tenho um longo testemunho, estou sintetizando. Quando eu cheguei lá nessa igreja, era um tabernáculo, assim, um galpão, não era banco, assim, era chão, não tinha assoalho. E aquelas pessoas humildes, ajoelhadas, orando, falando em Yiddish e glorificando o Deus de Israel. Eu fiquei espantado. Como é que essa gente aprendeu a falar o Yiddish? Depois, sintetizando a história, ganhei o Novo Testamento bilíngue, hebraico e português, do pastor que estava dizendo, era o co-pastor daquela igreja. Sintetizando, meus olhos foram abertos para reconhecer que Jesus é o Messias de Israel. A partir dali, a minha experiência foi: você deixou de ser judeu? Aí eu entendi. Agora que eu me sinto verdadeiramente um judeu. A minha irmã mais velha, Esther, que era casada com o irmão do Gearonso, de São Paulo, deve ter conhecido a empresa essa, né? Gearonso. O irmão dele, Moisés, era casado com a minha irmã Esther. Quando eu visitei a minha irmã Esther, ela disse: tu escolhe. Se quiser continuar vindo na minha casa, deixe de lado esse negócio da religião. Né? Eu digo, irmã, espera aí um pouquinho. Eu estou entendendo que tu está me fazendo uma proposta. Nessa igreja, eu conheci Jesus, agora eu me sinto judeu de verdade. Como é que tu quer que eu deixe isso de lado? O tempo passou, apesar dela ter me expulso da casa dela, eu fui o conselheiro dela. Eu fui o irmão mais querido dela, porque Yeshua HaMashiach fez com que minha irmã, gradativamente meus irmãos, minha própria mãe, foram reconhecendo que em Jesus está a esperança de Israel. E tal? Satisfez a pergunta? E como? E como? E como? Sem dúvida.
Você sabe que o gostoso de bate-papo é que a gente consegue colocar para fora muitas coisas quando a gente está fazendo um comentário da Paraxá ou quando você está fazendo uma pregação, meio que você fica cercado, né? Então, você procura andar dentro de um caminho definido, mas o bate-papo é gostoso justamente por isso. E dentro desse bate-papo, me vem sempre na cabeça uma situação que muitas vezes é desafiadora. Então, imagina o Shaul Osheliach, o apóstolo Paulo, ele já está velhinho, o Tanakh não fala exatamente da idade, mas ele já está velhinho, e ele vai fazer uma carta para Filemon. E aí Shaul olha e diz assim, sabe o que é, Filemon? Estou velho, estou preso, sabe? Estou num cubículo que deve ter 2 por 2, tem uma frestazinha de luz, mas eu não por isso deixei de criar filhos na fé. E eu estou te apresentando o teu ex-escravo, Onésimo, que, na verdade, Onésimo quer dizer utilidade, ele ganhou utilidade. E aí você para olhar e diz assim, pera, não importa a situação, importa a gente levar a palavra. Então, cada um de nós está numa cadeia diferente. A Rachel, nas dificuldades de Israel de hoje é um barril de pólvora. Você, Sadi, olhando para o teu ministério, mas mesmo assim não desistimos, a situação não nos deixou parar de fazer aquilo que Yeshua nos pediu para fazer. Ide e levai as minhas boas notícias, o meu evangelho, até os confins da terra. Como é que vocês enxergam essa dificuldade de se colocar, apesar de todas as cadeias que a gente tem, de ir levando a palavra de Deus? Olha, Samuel, eu tenho uma resposta. É, na minha própria vida, assim que eu vim para Yeshua, as lutas eram tremendas dentro da igreja que me alcançou com o Evangelho. A mesma igreja que me alcançou com o Evangelho estava me conduzindo a um sofrimento sem tamanho. E por 31 anos, quando as lutas eram assim, era uma contradição para mim, não poderia acontecer esse tipo de luta. E eu perguntava, Senhor, por quê? Por quê? Eu orava, eu jejuava, e muitas vezes ficava muitas horas em jejum fazendo essa pergunta. Levaram 31 anos para mim aprender a fazer a pergunta certa. Quando eu perguntava por quê, o senhor me respondia só isso. Treinamento. Só essa palavra. 31 anos eu só ouvia treinamento. Depois de 31 anos, depois de tanto sofrimento, quando eu não aguentei mais, eu vim para um lugar ermo, próximo da onde eu estou morando hoje. Era inverno, e eu fiquei 44 dias em jejum e oração nesse lugar. E no meio da noite, vento, chuva, frio, e em cima de um monte como de areia, né? Frio, aquele vento, e no meio da noite eu chorando. De repente eu senti a presença do Eterno ali, respondendo a minha oração. Só que desta vez eu me apressei. Eu disse, Senhor, é maravilhoso sentir tua presença, mas 31 anos da minha vida, eu estou te perguntando, Senhor, por quê? Por que essa situação, né? Mas hoje eu vou te perguntar para que o Senhor me treinou. O Senhor só me responde que é treinamento. Senhor, 31 anos? Eu já estou treinado. Para que o Senhor me treinou? Então, aqui está a resposta, Sam. Deus permite o treinamento para perceber, no meu caso, um espírito antissemita no seio da igreja, para vir à tona o que estava escondido. Você sabe o que é chá de sabugueiro, Sam?
Vou aprender agora. Hum. O sabugueiro é uma arvorezinha, tem uma folha miúda, e se usa as folhas desta arvorezinha, o sabugueiro, para fazer um chá quando uma criança tem febre e os pais desconfiam que a causa da febre seja sarampo, então elas fazem um chazinho com esta erva e a criança toma esse chá. Se realmente a causa da febre era o sarampo, assim que a criança toma esse chá, bota para fora o que estava escondido, vem à tona. Aí eu pergunto, foi o chá de sabugueiro que deu o sarampo na criança? Não, só mostrou que estava escondido. Então, as lutas que o Senhor nos permite, esse treinamento, é para vir à tona o que está escondido, para que venhamos entender contra quem lutar e o que fazer. Acho que isso responde. Sem sombra de dúvida. Chá de sabugueira espiritual. Toda situação contrária, todo vento contrário, penso eu, faz o avião subir mais alto. Toda luta, toda contradição que sobrevém sobre as nossas vidas, pela permissão do Eterno, é para nos conduzir a uma atitude, nos empurrar, nos condicionar a ter a ousadia de tomarmos uma atitude. Tov meod. Muito bem. Obrigado, Sadi. E você, Aqui estou. senhorita? Bom, a senhora escapa aqui respondendo viver em Israel. Principalmente na época que estamos vivendo, realmente não tem sido fácil. Em alguns casos, realmente tem sido até uma prova a nossa fé. Voltando um pouco atrás, na maioria, judeus messiânicos aqui, ou seja, na maioria, existe em Israel liberdade de expressão religiosa, etc. Mas existe até certo ponto. Israel é um país democrático? É basicamente a única democracia no Oriente Médio? Sim. Mas, mesmo assim, a democracia aqui é até certo ponto. Não é libertinagem, mas também não é uma total liberdade de expressão. Judeus messiânicos podem se reunir, podem entre si, nas famílias, falar de Yeshua um para o outro. Existem leis que, por exemplo, proíbem de falar para menores de idade. Uma professora judia messiânica não pode falar da sua fé na escola. Uma criança na escola não pode falar da sua fé para outros amigos. Corre o risco de ser até expulso da escola. Dependendo muito da escola, da direção, das professoras, do clima, não do clima, ou seja, da atmosfera do local, atmosfera espiritual. E em muitos casos, nós tivemos amigos que foram deportados de Israel. Judeus messiânicos sobreviventes do Holocausto, que por causa da sua fé foram deportados de Israel. Por causa disso, por causa da fé. Porque a fé em Yeshua é vista como, claro, é cristianismo, a pessoa já não é judeu. Então, se ele entrou em Israel com o título de judeu e ele diz que crê em Jesus, não, já não é mais judeu. Então, não merece todos os direitos de aliá, ou seja, de um imigrante judeu. Se for Hare Krishna, muçulmano, hindu... Um parente, Não, existe judeu muçulmano? oh, sim, isso não tem problema nenhum. No momento que
O problema é com Yeshua. Mas está escrito que ele vai ser, que ele será, e foi a pedra de tropeço. É esse o problema. Agora, em muitos casos aqui, por exemplo, no meu caso, não é assim no mais que eu falo para alguém da minha fé, não é assim no mais que eu falo para alguém que eu creio em Yeshua, porque é um desafio. Ou seja, na maior parte, você tem que confiar muito na pessoa para poder falar alguma coisa. Uma das coisas que já me aconteceu num trabalho que eu era a secretária executiva do presidente da empresa, era uma empresa de eletrônica, falo de mais de 30 anos atrás. Eu tive uns dias de férias, esses dias de férias coincidiram com Sukkot, a festa dos tabernáculos, e naquela época, quando eu era bem metade do que eu sou hoje, em termos de físico, eu era bem magérrima, então éramos um grupo de mulheres, e também na época que era permitido, apesar de tudo que eu falei antes, havia essa permissão aos judeus messiânicos de saírem na marcha de Jerusalém como um bloco, explicando, parênteses, desculpa que eu vou fazer um pouco mais longo, a marcha de Jerusalém acontece todos os anos em Sukkot. Nessa marcha é um desfile, né, na verdade. Vem grupos de todo mundo, também de várias empresas em Israel, de várias organizações, e é um desfile alegre, não é parecido com o carnaval. Não tem nada a ver com desfile de carnaval, é desfile nas ruas de Jerusalém, com música, com bandeiras, e naqueles anos, falo dos anos 90 e lá embora, os judeus messiânicos podiam sair até certo número, como um bloco. Nós, as mulheres, saíamos com o tambor de Miriam, ou seja, o que é chamado no Brasil de pandeiro, na Bíblia é chamado de tambor de Miriam, e saíamos e com bandeiras e liderávamos o grupo dançando, danças de louvor, com o grupo todo cantando, umas 100, 200, 500, dependendo de quantas pessoas se registravam, cantando louvores nas ruas de Jerusalém, em hebraico, na época. Então, nesses dias de Sukkot, uma das vezes, eu tinha os dias de férias, voltei ao trabalho e disse ao meu chefe lembranças do casal tal e tal, que o casal tal e tal eram da minha congregação, e conversando com eles, descobrimos que eles eram os vizinhos que moravam em frente à casa do meu chefe. No dia seguinte, eu fui despedida, porque ele perguntou, e como você conheceu eles? Ah, eu tive de férias agora, mas faz tempo que eu conheço eles. Estivemos juntos na Marcha de Jerusalém, na Festa dos Tabernáculos. Quê? Sim, no grupo dos judeus messiânicos. Foi um choque para ele. E no dia seguinte ele me despediu. Exatamente por causa da fé. E isso acontece com mais de um. Isso acontece, por exemplo, com até mesmo pessoas que são cristãos, que trabalham em organizações cristãs em Israel, que, enquanto trabalham, tudo bem. No momento que abrem a boca para falar de Yeshua a um judeu, tchau, tchau. Despedidos. Mais de um, isso acontece. Ou seja, viver a fé em Yeshua em Israel começa com as suas ações, começa com a sua forma de ser, que é claro, a gente reflete Yeshua na nossa vida, e não necessariamente anda nas ruas com a Bíblia e pregando e tudo. Eu sei que no Brasil, desculpa que eu vou falar de novo, Sami, que eu vou estender um pouquinho, inclusive eu falei isso às vezes que estive no Brasil falando em igrejas, para ser um pouco polêmica, não seria a palavra, mas no Brasil as igrejas são vítimas. Vítimas do quê? Vítimas de pessoas mentirosas,
pelo fato de amarem tanto a Israel, acreditam em tudo que vão contar para eles. Então, eu sei que no Brasil, nas igrejas, muitos missionários, é outra palavra proibida em Israel, ser missionário. Então, a gente diz que é macarrão, ou M, ou emissário. Mas eu sei que tem muitos missionários que dizem que estiveram em Israel, que pegaram, como é que foi, numa igreja de umas 500 pessoas, que o missionário pegou uma caixa de madeira em um alto-falante na esquina do bairro Mea Shearim. Quem sabe o que é Mea Shearim? É aquele bairro de ultra-ortodoxos religiosos que, se você entrar nem sequer vestido como ultra-ortodoxo religioso, já atacaram pedra, tomate e outras coisas em cima de você. E ele disse que colocou uma caixa e que com alto-falante na esquina de uma rua lá no bairro Meacharim, ele pregou e falou de Jesus, e 500 judeus ortodoxos aceitaram Jesus ajoelhados ali na rua. Não pode passar. Quer dizer, não é que não pode passar, Deus pode fazer isso, mas não, esse tipo de coisa não é bem assim para pregar, para falar de Yeshua aqui. É com a vida, é, é saber que você vai enfrentar desafio, é saber que vai enfrentar até mesmo isolamento, que vão te despedir do trabalho, pode acontecer, acontece, continua acontecendo e vai acontecer, e, e que vizinhos vão parar de falar com você até, de repente, perceberem que você não morde, ou seja, falando das dificuldades e desafios de ser seguidor de Yeshua, ser Talmid, discípulo de Yeshua em Israel, essas são só partes, e eu não falei tudo. Uma vez conversando, você me dizia sobre a dificuldade de ser pedras vivas em Israel. E eu sei o que você está dizendo. Nós aqui no Brasil, Sadi, a gente sofre perseguição, lógico que vamos sofrer, afinal de contas, antissemitismo existe em todos os lugares. Aliás, cada vez mais latente o antissemitismo. Mas, como vocês disseram, a pedra de tropeço chama-se Yeshua HaMashiach. Então, é certamente de que a dificuldade que ele cria, como o Sadi nos disse, na verdade, é nos treinar. Para quê? Para que um dia ele possa estar usando nós três, num vídeo parecido com este, poder levar uma mensagem que seja ouvida em diversos ambientes. E esse é o privilégio de nós termos hoje a internet, que nos permite, então, fazer isso. Sadi está no Rio Grande do Sul, Rachel está em Israel, eu estou em São Paulo, mas a internet nos permite fazer isso que nós estamos fazendo agora, conversar com vocês, nossos youtubers espectadores, e levar para vocês alguma coisa a mais, alguma informação a mais, uma essência a mais sobre como é viver a plenitude de Yeshua HaMashiach. Ele nos prepara, ele nos capacita, ele nos cuida, mas ele vai treinando. Todo dia um pouquinho mais. Você, Sadi, até que foi um bom aluno, 31 anos, você não desistiu. E eu acho de que o que todos nós precisamos é nos manter na linha que Yeshua quer. Leva a minha palavra, não se preocupa com o que os caras estão pensando. Por quê? Porque todo mundo precisa ouvir salvação. E hoje nós estamos vivendo uma realidade cada vez mais horrível. Então, nós vemos terremotos, nós vemos tsunamis, nós vemos acidentes horríveis, e nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, não declarada, mas nós vemos de que a crise da Rússia com a Ucrânia ela está se estendendo. Então, Gog e Magog começam a ser realidade. E para a gente combater Gog e Magog, só tem uma solução. Ide e levai o meu evangelho, as minhas boas notícias, até os confins da terra. Queridos ouvintes do canal Israel no Caminho, eu quero agradecer a cada um de vocês pelo tempo que nos deram para nos ouvir.
agradecer de uma maneira especialíssima ao Sadi e a Rachel. Rachel já está tarde, provavelmente ela deve estar pensando, e agora? O Alberto vai me deixar? O que eu estou fazendo aqui? Né? Um beijo grande para o Alberto, um beijo grande para a Rosane, e que a gente possa continuar servindo a Yeshua HaMashiach da melhor maneira possível. Para cada um dos nossos ouvintes, Leitra Otto. Até a vista, pessoal. Obrigado por Até a tudo. vista. Até a Até a vista. vista, Laila Tov. Boa noite e obrigada. Bendito seja Deus por tudo, pela vida de vocês.